E agora vamos abrir a Bíblia, meus irmãos, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 10, para que a gente possa ouvir a 10ª mensagem consecutiva sobre o tema como ouvir a voz de Deus. Como é que se ouve a voz de Deus? Como é que a pessoa faz para não ser enganado? Há vozes enganadoras que parecem ser Deus falando e não é Deus falando. Encontraram? Então, Paulo diz: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Então vamos orar para que Deus fale ao nosso espírito mais uma vez nessa noite de domingo. Oremos ao nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, e aqui estamos nós em obediência à Tua palavra, considerando o domingo digno de honra e o honrando. Não fomos fazer a nossa vontade, não fomos cuidar dos nossos próprios interesses, porque o Senhor diz que esse dia é para nós dedicarmos todo ele para o Senhor. Poderíamos agora estar passeando numa praça, na beira-mar, talvez fazendo visita a amigos, a parentes, a familiares, talvez descansando em casa, mas nós estamos aqui porque somos obedientes. E é esta obediência que faz com que o alicerce da casa seja sólido. Para quando vierem as tempestades da vida, a casa não caia e não haja ruínas. A casa permaneça forte, de pé, que ela suporte todas as intempéries, todas as grandes lutas, todas as grandes aflições que a vida nos proporciona. Porque quem tem uma casa construída, essa casa é a vida, sem esse alicerce da obediência, na hora das provações, a pessoa não suporta e cai. Ela desmorona. E o Senhor disse: é grande a sua ruína. Nós não queremos ruína na nossa vida, meu Deus. Não, nós queremos as tuas mãos estendidas, queremos as tuas bênçãos, que é nossa herança, que é nosso direito. Queremos viver uma vida sobremodo excelente, sempre conduzidos em triunfo em Cristo Jesus, sabendo que mediante a fé nós vencemos todas as lutas. Então fala-nos nessa noite, fala ao teu povo, fala à tua igreja, fala a este homem, a esta mulher, que veio aqui trazido pelas tuas mãos, Senhor. Usa-me como teu servo, usa-me como teu pastor, inspira-me, capacita-me, para que eu possa proclamar a tua palavra com verdade, e que tudo seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. E todos que creem digam amém, e amém, e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, eu tenho dito repetidamente ao longo desses 10 cultos, hoje já é o 10º culto, que é de importância vital o povo de Deus saber discernir quando é Deus falando, saber discernir a voz de Deus no meio desses muitos tipos de vozes que há no mundo, como Paulo diz aqui. Você tem que saber discernir. Há muitos tipos de vozes no mundo, mas no meio desses muitos tipos de vozes, há uma que é a voz de Deus. Eu disse num dos cultos passados, que aquilo que o Espírito Santo está nos ensinando nesses cultos, olha, é uma coisa muito séria, é de uma importância muito grande, porque às vezes você liga o rádio, você liga a televisão,
ou você vai num lugar que tem lá igreja não sei das quantas, e você vai encontrar às vezes pessoas com Bíblia na mão, dizendo que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus faz, que Jesus acontece, e de repente, aquele lugar, ou aquela voz, é uma arapuca espiritual, é uma arapuca de Satanás. Olhe, a maioria desses movimentos que estão aí fora fazendo sucesso, arrastando multidões, usando o nome de igreja, são arapucas, são comércio, são sinagoga de Satanás. O que nós mais temos visto nos dias de hoje são homens se dizendo de Deus, fazendo da vida espiritual como se fosse uma grande quermesse. É isso que nós temos assistido. Venha, que se você vier, você vai ficar rico. Mande R$1.000, que Deus vai te dar mansão, Deus vai te dar carro do ano, Deus vai fazer de você um pequeno comerciante, um grande empresário. Isso é fazer uma quermesse espiritual. Essa é a grande verdade. Isto não é, de hipótese alguma, a igreja de Jesus Cristo. O próprio Deus chama essa gente de sinagoga de Satanás. Quer ver? Abre Apocalipse, capítulo 2, versículo 9. Jesus falando com a igreja de Esmirna. Ele diz: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Você está vendo? São movimentos formados por pessoas que se declaram cristãs e não são. Se declaram filhos de Deus, mas são filhos do diabo. São lobos vestidos de ovelhas. Olha, irmãos, observe quantos alertas Deus faz à igreja para ter cuidado com essa gente, para não se deixar iludir por essa gente. Aqui em Filipenses, ó, abre Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Olha o que Paulo já falava há 2.000 anos atrás. Imagina se Paulo vivesse hoje, 2.000 anos depois, que a coisa se tornou muito pior, muito mais degenerada, muito mais esculhambada. Então ele diz assim, encontraram? Filipenses capítulo 3, versículo 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Olha, eu tenho feito o mesmo alerta hoje. Cuidado com aqueles que dizem que tem que fazer uma promessa, que tem que fazer uma romaria para Juazeiro ou para Canidé, que tem que fazer uma corrente de libertação, que tem que fazer um culto para quebrar maldições, que diz que tem problemas familiares, que a causa são maldições hereditárias. Olha, acautelai-vos dessa gente, porque isso não é Deus falando. Acautelai-vos daqueles que dizem predestinação é do diabo, predestinação é heresia, o homem tem livre-arbítrio. Acautelai-vos daqueles que dizem que o dízimo é da lei, que a salvação se perde, que você pode um dia estar nas mãos de Deus, no outro dia nas mãos do diabo. Esses que dizem essas coisas é que são os cães, ó. Paulo trata essa gente de cães. Tremendo, né? Isso é o falso cristianismo. Esses é que são os falsos pastores. Esses que são da sinagoga de Satanás, eles blasfemam contra a verdade, eles pregam um falso evangelho, eles negam toda a verdade da Bíblia. Então, são esses movimentos religiosos que Jesus chamou de sinagoga de Satanás, e Paulo chamou de mistério da iniquidade que já opera. Aqui, ó, um pouquinho à frente, na segunda epístola que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 2,
versículo 7 em diante, Paulo diz: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Aí no versículo 9 ele diz: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então, são esses movimentos, irmãos, que se declaram de Deus e não são, Jesus disse. Se dizem cristãos e não são cristãos. Eles fazem, na verdade, um verdadeiro escracho da fé. Sujeito dizer que vai distribuir um saquinho com cimento ungido, e que se a pessoa pegar aquele cimentinho ungido e der uma oferta, Deus vai dar para aquela pessoa condições de comprar uma casa própria. Isso é um verdadeiro escracho. Sujeito ir para uma televisão, para um rádio, mandar a pessoa vir num determinado dia, que ele vai distribuir uma caneta ungida, e se a pessoa pegar a caneta ungida e der uma determinada quantia em dinheiro, o primeiro concurso público que ela fizer, ela vai passar. Isso é um escracho. Mas Paulo foi ainda mais duro com essa gente. No capítulo 3, versículo 2, ele pede que a igreja ore por eles, e ele diz para quê? Para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Você está vendo como é que Deus trata essa gente? Homens perversos e maus. Eles atacam a igreja de Jesus, eles atacam o evangelho da graça de Deus, fazem comércio com o povo de Deus, escravizam até as almas, Apocalipse diz, escravizam as ovelhas. Então, tem que se ter muito cuidado para não ser enganado pelo diabo, pelas vozes diabólicas. Eu quero falar mais um pouquinho sobre Atos 16, Atos capítulo 16, vamos ler o versículo 16 e 17. Nós já falamos disso, mas eu ainda quero tocar nesse assunto aqui, que eu acho muito importante. Todos os irmãos acharam? Então vamos lá. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncio o caminho da salvação. Essa mulher falava, todo mundo dava glória, todo mundo dizia que ela era uma mulher de Deus, que ela era uma profeta, uma profetisa. Olha, esses homens são servos do Deus Altíssimo e eles anunciam para vocês o caminho da salvação. Ela não era de Deus, ela não era uma profetisa, ela era, na verdade, uma filha do diabo, falando coisas que pudesse fazer parecer às pessoas que era Deus falando, mas era o diabo falando. Por isso que Paulo discerniu que era o diabo que estava falando e repreendeu essa mulher, e ela não pôde mais falar nada. Leia o versículo 18. Demorou um tempinho para Paulo discernir, né? Isto se repetia por muitos dias. Você já imaginou? Muitos dias, 10, 15, 20, não sei quantos. Todo dia, onde Paulo ia, onde os outros iam, esses homens são servos do Deus Altíssimo, e ele vos anuncia o caminho da salvação. Depois de alguns dias, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, disse à mulher: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Olha, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito importante, irmão. Eu tenho dito que eu não aceito que ninguém no nosso ministério, ninguém nos nossos cultos, que alguém venha lá de fora para cá assistir um culto e de repente interrompa o culto dizendo que está trazendo recadinhos de Deus para a igreja. Não,
Aqui na Cristo é Vida, quando Deus tem algum recadinho, Ele fala comigo, que sou o anjo da igreja, que sou a autoridade que Ele constituiu sobre o ministério. Deus não vai ficar aqui mandando recadinho por terceiros. Porque, olha, irmãos, aí fora há uma verdadeira avalanche de falsas profecias, de falsos profetas, de falsas profetisas. 99% do que se diz lá fora que é profecia é o diabo falando. Destroem casamentos, separam famílias, roubam a paz das pessoas, enchem o coração das pessoas de vãs esperança e roubam também a glória de Deus. Eu tenho um exemplo na minha família. Eu tenho dois irmãos meus, o Flávio e o Wellington. Fizeram uma sociedade, conheceram um português muito rico, e esse português fez uma doação de terras para eles, ajudou os dois, eles construíram um parque aquático no Rio de Janeiro, criaram uma coisa, para você ter uma ideia, esse parque aquático hoje, que está praticamente destruído, mas só o imóvel vale uns 5 milhões de reais. Do jeito que está, parado. E estava tudo indo muito bem, tudo indo de vento em popa. Aí meu irmão que é Flávio, começou a frequentar igrejas pentecostais. Começou a frequentar, na época eu alertei, eu digo, olha, eu passei 15 anos enganado nesse meio. Deu ouvidos à palavra, ali não está a verdade, ali está a mentira. A verdade é essa aqui. Mas um dia ele disse para mim, você não errou 15 anos? Deixa eu errar também. Tá bom. Ah, que você quer errar também, então vá, se estrepe. Né? 15 anos. Tá bom. Foi. Começou a levar a pastosada para o parque aquático. E não temos, Flávio, temos que ir lá ungir com óleo. Temos que ir lá jogar água ungida, não sei das quantas, porque tem demônios que estão agindo ali. E diz que numa dessas idas, um deles lá que se dizia profeta de Deus, disse assim, ó Flávio, Deus está dizendo que isso aqui vai ser um estouro, mais do que já está, vai ser um sucesso multiplicado por 10, desde que você tire o teu irmão, porque teu irmão é incrédulo, não pode haver comunhão da luz com as trevas. Deus está dizendo isso. E esse meu irmão, que é um bobalhão, inocente, absorveu isso, que ele estava fanático por essas coisas, e virou para o outro e disse, olha, temos que nos separar. E foi briga para aqui, briga para acolá, até que se separaram. E os dois estão brigando até hoje, o parque fechou, não consegue vender, porque um quer uma coisa, o outro quer outra. O Wellington já ameaçou matar o Flávio. Olha, eu vou matar ele, vou dar um tiro na cabeça dele. Ele tomou as minhas coisas. Olha, imagina o inferno que isso ocasionou. E foi tudo por água abaixo. Eu já contei uma certa vez aqui na igreja que eu peguei um avião e eu ia, não sei se era para o Rio de Janeiro, eu acho que era para o Rio, de Recife para o Rio. Eu ia participar de um programa na TV educativa, me parece, ou na TV Cultura, alguma coisa assim. E foi uma moça junto comigo. Quando o avião pousou no Rio de Janeiro, ele teve que parar um pouco distante, porque estava tudo cheio, aquelas pontes do aeroporto, e nós tivemos que pegar um ônibus. E eu estava com um livro meu na mão, Predestinação, a moça sentou do meu lado, ela viu, e ela perguntou, escuta, esse livro é o que? É espírito? O que é? Eu digo, não, é cristão. É cristão? É. Aí dei para ela ver. Aí quando ela viu atrás, ah, é seu? O senhor é pastor? Sou pastor. Aí começamos a conversar. Fomos esperar a bagagem na esteira, e ela disse, olha pastor, eu também sou cristã, mas estou afastada da igreja. Eu digo, mas por que você está afastada? Ela disse, por decepção. Mas o que houve? Ela disse, olha pastor, a minha mãe estava doente, muito doente, com câncer, uma doença terrível, num estado muito adiantado. E um dia o pastor pediu para ir lá em casa orar.
E foi, umas irmãs foram juntos, e juntou a família toda, e ele disse que Deus estava mandando ele ir curar a minha mãe. E orou, e começou a profetizar, e disse: eis que eu sou o Senhor que te fala, daqui a 3 dias eu levanto a minha serva. Ela disse: pastor, toda a família ficou emocionada, todo mundo chorando, Deus falando, daqui a 3 dias eu levanto, está curada. Ela disse: passaram os 3 dias, passou 10, 15, minha mãe morreu. Faleceu. Aí ela disse: eu fui ao pastor cobrar. Escuta, você esteve lá na minha casa, você falou que era esse que eu sou o Senhor que te fala, que era Deus falando. Como é que Deus promete uma coisa e não cumpriu, minha mãe morreu? E ele disse assim para ela: Deus mudou de ideia. Deus mudou de ideia. Olha, coitado do povo de Deus, irmãos. Eu sinto pena do povo de Deus lá fora, se envolvendo com essas coisas diabólicas, se envolvendo com corrente de libertação, se envolvendo com romaria, com copo com água que o indivíduo manda colocar na frente da televisão, com a teologia da prosperidade. Eu sinto dó do povo de Deus, que por falta de conhecimento tem o seu dinheiro roubado descaradamente, ludibriado na sua boa-fé, porque falta-lhes o conhecimento. Ou você pensa que essas coisas são de Deus? Não, não são não. É o diabo que está por trás de tudo isso. Olha, tem gente que fica percorrendo as igrejas e dando testemunho que foi arrebatada ao inferno. Rapaz, alguém aqui já teve a oportunidade de ouvir isso? Várias vezes, né? Tem várias, não é uma pessoa só não, são várias. E gravam logo um CD, ou então um DVD. E via de regra, são mulheres que fazem isso. Não, eu fui arrebatado ao inferno, e quando eu cheguei no inferno, o anjo de Deus me mostrou muitas mulheres gritando, muitas mulheres sofrendo, muitas mulheres desesperadas. E eu perguntei ao anjo: anjo, por que sofrem essas mulheres? Por que gritam essas mulheres no fogo do inferno? E o anjo disse: são as filhas de Deus que pintaram as unhas. E aquelas outras são as filhas de Deus que cortaram o cabelo. E agora os homens, aqueles homens ali gritando, queimando no fogo do inferno, são os filhos de Deus que foram jogar um racha. Deus não gosta disso. E vai, sabe? Cada hora via um grupo, cada hora era uma situação. Você pensa que isso é Deus falando? Olha, isso é o diabo querendo confundir o povo de Deus. O Davi Miranda, que é o líder dessa seita Deus é Terror, ele chama de Deus é Amor, né? Mas eu chamo Deus é Terror, né? Que é um Deus com D minúsculo. Um dia, esse indivíduo, que já é um homem idoso, mas os filhos do diabo também envelhecem, como os canalhas também envelhecem. E ele estava no rádio, dizendo que estava entrevistando uma pessoa endemoniada, entrevistando o demônio que estava numa mulher. E aí ele perguntava, isso foi no rádio, essa ninguém me contou, essa eu ouvi. E ele dizia assim: demônio, é você que manda as irmãs depilarem as pernas? Aí disse que o tal de demônio dizia: sou eu. Demônio, é você que manda as irmãs usarem calça comprida? E o tal de demônio falava: sou eu. Olha, para quem não tem conhecimento de Bíblia, isso causa um efeito danado. Gera medo. Aí ele vai e diz: está vendo como não pode usar calça comprida? Aí ficam as mulheres tudo proibido usar calça comprida. Ficam as mulheres com medo de usarem uma maquiagem, de pintar uma unha, de se cuidarem, de se apresentarem bonitas e belas. Olha isso que o diabo faz para escravizar o povo de Deus. O bispo Edir Macedo, da Universal, estava entrevistando uma pessoa que ele dizia que estava com demônio. Isso aí ninguém me contou, isso aí eu
ouvi e vi de corpo presente, na sede da Seita Universal, no Brás, em São Paulo. E estava lá umas 2.500 pessoas. E quando chegou na hora, um pouco antes dele pedir oferta, ele pegou a pessoa que disse que estava manifestada, que hoje nós sabemos que não é manifestação nenhuma. E ele perguntou assim: demônio, tem alguém aqui hoje com R$1.000 na carteira? Aí o demônio: tem. Olha o que ele fez. Demônio, se Deus pedir para essa pessoa hoje ajudar a obra com R$1.000 e ela não ajudar, o que você faz? Aí o pseudo-demônio disse assim: eu entro nela, eu mato ela. Você sabe o que acontecia depois dele fazer isso? Ele pedia R$1.000 de oferta para ajudar a obra. Olha, e se levantava um monte de gente que dava R$1.000. Quer dizer, com medo, né? Imagina o medo. Uma pessoa toda torta, dizendo que era o demônio, que era o Satanás. E dizendo: se não der, eu entro nela agora. Eu mato a pessoa, eu destruo a vida dela. Aí depois, quando ele fazia reuniões com os pastores, pastor entre aspas, ele contava isso e dava gargalhadas. E ensinava para os caras assim, dizia: só faça assim como eu fiz, com R$1.000, se você é pastor de uma catedral, que tenha muita gente, que você esteja fazendo uma reunião que tenha 2.000 pessoas, e nas catedrais vão pessoas que têm um nível financeiro melhor. Você que é pastor de bairro, onde o povo é mais simples, o povo é mais pobre, faça, mas pergunte ao demônio se tem alguém com 200. É por isso que essa gente me ataca tão violentamente. Porque, irmãos, o nosso ministério está desmascarando todo esse esquema diabólico, todo esse esquema demoníaco. Quem ouve o evangelho da graça de Deus, fica com seus olhos iluminados. Quem ouve a verdade da graça, não se deixa mais enganar pelas muitas vozes que há neste mundo. Não se deixa mais. Então eles ficam com ódio, porque cada pessoa que seja de Deus, que esteja enganado por eles, quando ouve, né, a verdade, se desfaz para eles a esperança do lucro. Não foi o que aconteceu aqui com Paulo e essa jovem adivinhadora? Leia o versículo 19. Versículo 19. Paulo repreendeu: se agora não fala mais nada, cala a tua boca. A mulher emudeceu. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Levaram uma surra de varas em praça pública. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Quer dizer, isso aqui, olha, quanto mais pessoas são enganadas por suas fraudes, quantas mais pessoas estão lá manipuladas por ele, mas ouve a verdade, e Deus as tira desse meio, se lhe desfaz
a esperança do lucro. É um a menos para enriquecer seus impérios. É um a menos para ser roubado. É um a menos para ser espoliado. E tudo, na verdade, é um grande engano. Quanto mais as pessoas são enganadas, mais eles aumentam a esperança do lucro. Mais eles vão enriquecendo. Você sabia que Deus já alertava sobre isto através do profeta Jeremias? No tempo do povo hebreu. Vamos ver isso lá. Jeremias capítulo 5. Versículo 26 e 27. Nós estamos falando do tempo do Velho Testamento, hein? Olha o que Deus já falava com o povo de Israel naquele tempo. Encontraram? Todos encontraram? Então lá vai. Capítulo 5 de Jeremias, versículo 26 e 27. Porque entre o meu povo se acham perversos. Cada um anda espiando como espreitos passarinheiros. Como eles, como os passarinheiros, os caçadores de passarinho, dispõem armadilhas e prende os homens. Olha o que Deus está dizendo. Você vê, passarinho está lá tranquilo, voando, solto, como Deus criou para que eles vivam, né? E o sujeito vai prender o passarinho para ganhar dinheiro. E o bichinho ficar o tempo inteiro preso dentro de uma gaiola desse tamanho. Pergunta se alguém aqui quer ficar preso dentro de uma cadeia, de um cárcere. Ficar limitado a não sair nunca mais do teu quarto. Você não quer. E por que o pobre do passarinho tem que ficar? Então é uma perversidade, né? Eles prendem os passarinhos para vendê-los e obterem grandes lucros. Só que Deus está dizendo aqui, olha, entre o meu povo se acha um perverso. O que os passarinheiros fazem para pegar os passarinhos? Eles fazem, colocam as suas armadilhas e prendem os homens, para que os homens lhe dêem lucros. Como é a armadilha que o passarinheiro coloca? Um alçapão. Pega um passarinho que já está preso, bota dentro da gaiola o bichinho, e do lado um alçapão aberto, com alpiste. Aí o outro passarinho que está lá voando, olha, vê o alpiste. Vê o outro lá, diz, pô, não tem perigo, o outro está lá. Deve ser bom. Aí vai lá. Quando ele vai, que ele entra no alçapão e dá uma bicada no alpiste, o alçapão desarma e pum, prende. O que é que Deus está dizendo aqui? Como eles, como os passarinheiros fazem para pegar os passarinhos, eles põem armadilha e prendem os homens. Quais são as armadilhas que essa gente coloca? Um testemunho muito bem produzido. Você liga na televisão desses canalhas, da TV Record, é o dia todo. Testemunhos com alta produção. Que a pessoa que não conhece diz, puxa vida, eu também vou para lá. Gente dizendo que ficou rico, que ficou milionário, que agora estava na miséria, agora tem 5 carros importados, aí mostra os carros, mostra as mansões. Isso é uma armadilha. Versículo 27. Como a gaiola cheia de pássaros, são as suas casas, as suas igrejas, as suas falsas igrejas, cheias de fraude. Por isso, se tornaram poderosos e enriqueceram. Ah, pastor, eu pensava que essa gente aí era rica, poderosa, tem rede de televisão, tem rede de emissora de rádio, constrói prédios gigantescos, que eles chamam de catedrais. Eu pensava que era Deus abençoando, está aqui. Não. Se tornaram poderosos por causa das suas fraudes. Então, tenha muito cuidado com as vozes que você ouve. Eu às vezes ligo o rádio do meu carro, quando acontece de eu estar viajando, ou então
Às vezes ligo a televisão em casa e tem lá, ou no rádio, ou na televisão, alguém falando de Jesus, com Bíblia na mão, de paletó, de gravata, dizendo que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus faz, que Jesus acontece. Olha, às vezes bastam apenas 5 minutos e eu já consigo discernir que aquela voz não é a voz de Deus, que aquilo é uma arapuca, que aquilo é um mentiroso, aquilo é um mensageiro do diabo, como Paulo discerniu nessa mulher aqui. Basta 5 minutos, porque eles falam verdades, mas daqui a pouco vem as mentiras. O cara está falando de Jesus, está falando da palavra, daqui a pouco ele fala de corrente, daqui a pouco ele fala de culto para quebrar maldições, daqui a pouco ele fala que se você mandar dinheiro, Deus vai abençoar a tua vida. Aí você já vê que não é a voz de Deus, isso é a voz do diabo. Amém? O salmista diz uma coisa muito interessante no Salmo 55. Salmo 55, versículo 21. Falando dessa gente aí, que são verdadeiros mensageiros de Satanás. Ele diz: a sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo, eram espadas desembainhadas. Às vezes está lá uma pessoa, na televisão, no rádio, que é um verdadeiro boca de manteiga. Tem uma lá que é manteiga e daquela da boa mesmo. O R.R. Soares. Aquilo é um boca de manteiga danada. Quem olha diz, pô, o cara é de Deus, bonzinho. Sempre com aquela aparência que parece que acabou de sair do banho. Já notou isso? Sempre maquiadinho, sempre cheirosinho, está aqui, ó. Às vezes com palavras brandas como azeite, mas é um mensageiro do diabo. Sempre com a Bíblia na mão, sempre com aquela aparência de santo, usando títulos pomposos, missionário, pastor, outros usam títulos de apóstolo, de diáconos, mas a voz é do diabo. Então, grave bem isso. Esta voz diabólica sempre vai contradizer a voz de Deus. Sempre vai entrar em conflito com a verdade divina. E esta voz que é diabólica sempre gera intranquilidade, sempre provoca divisões. Você quer ver uma coisa? Quantos de nós aqui viveu anos de intranquilidade porque alguém dizia assim, cuidado, viu? Porque o diabo está em teu redor. Se você abrir uma brecha, ele entra. Como é que a pessoa vai ter paz com um negócio desse? Eu não sei se aqui alguém já foi ameaçado de morte. É a pior coisa que tem. O cara dizer, vou te matar. Você não tem mais paz na vida. Porque você, pô, será que vai mesmo? Quando? Hoje, amanhã, aqui na frente, lá, onde é que vai ser? É a mesma coisa a pessoa viver debaixo dessa ameaça de que o diabo está em derredor. Se abrir uma brecha, ele entra com mais 7, piores do que ele. Gera intranquilidade. Agora, quando você ouve Deus falar, eu lhes dou a vida eterna, jamais vocês vão perecer e ninguém arrebata vocês das minhas mãos. Isso gera uma tranquilidade danada, meu irmão. Ou não gera? Gera ou não gera? Quem aqui tinha medo do diabo antes de conhecer o Evangelho da Graça? Não tenha vergonha não, eu também tinha, morria de medo. Eu me pelava de medo, meu irmão. Se um dia eu tivesse um aborrecimento com a minha mulher e eu desse um tapa na mesa, ou levantasse a voz, eu dizia, é hoje que ele volta com mais 7. E ficava tranquilo, será que voltou? Será que não voltou? Se tinha uma dor de cabeça, voltou. Ah, voltou, o demônio entrou em mim, e já corria para um, corria para outro, ora por mim, manda o demônio sair. Gente, é terrível isso aqui. Mas eu disse que essa voz do diabo sempre provoca divisão, não foi? Veja o que Paulo diz em Romanos,
capítulo 16, versículo 17 e 18. Romanos capítulo 16, versículo 17 e 18. Paulo diz à igreja: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas, bajulação, enganam o coração dos incautos. Você está vendo? Olha, isso aqui é sério. Notem bem, olho vivo, presta atenção nessa gente. Eles não servem a Jesus, eles servem ao seu próprio ventre, eles servem a eles mesmos, nunca a Deus, nunca ao povo de Deus. E com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Você vê, se Paulo não tivesse discernido que aquela mulher que durante vários dias o seguia, dizendo que eles eram servos do Deus Altíssimo, que eles anunciavam o caminho da salvação, se o apóstolo não tivesse discernido que aquela mulher era uma mensageira do diabo, ela ia provocar divisão e escândalo. Muita gente ia passar a seguir aquela mulher, porque ia pensar que ela era de Deus de verdade. E as pessoas iam começar a misturar verdade com mentira, iam começar a crer nas coisas profanas da mitologia. Isso seria um escândalo. Os judeus iam ficar escandalizados. Espera lá, Paulo andando junto com essas mulheres adivinhas, que Deus abomina, que no Velho Testamento Deus manda o povo ficar distante dela, e Paulo andando junto com ela. Esse Paulo não é de Deus coisa nenhuma. Olha, ia ser um verdadeiro escândalo. Ia ser um problema. Quantos que estão aí fora, irmãos, provocando divisões e escândalo, fazendo as pessoas misturarem cristianismo com misticismo, com paganismo. Quantos? É só não ver quem não quer ver. Pastor, por que essa gente que provoca divisões e escândalo tem obtido tanto êxito nos dias de hoje? Por que eles conseguem êxito nisso? Se é uma fraude, se é uma mentira, por que eles conseguem êxito? Sabe por quê? Primeiro, porque falta ao povo de Deus conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Segundo, porque falta quem faça como Paulo fez e desmascare as armadilhas de Satanás. Falta. Imagine num país como o nosso, um país de dimensões continentais, quantos pastores você conhece que tem a coragem de pregar como eu prego? E desmascarar, e dizer na lata, na cara, isso é do diabo, isso é contra Deus, está escrito, está aqui, isso não tem nada a ver com a verdade divina. Quantos você conhece? Então, eles se sentem à vontade. Não há quem desmascare. Esse aqui é o grande drama, esse aqui é o grande problema. Olha, nos dias de hoje, irmãos, Paulo seria totalmente censurado pelos evangélicos. Se Paulo vivesse hoje, os evangélicos iam dizer para Paulo: ó, Paulo, você não devia fazer isso, você não devia agir dessa maneira, essa mulher só falou coisas boas. É claro, ela crê na mitologia, mas ela também crê nas verdades de Deus, ela reconheceu você como homem de Deus, ela também é de Deus, Deus pode usar qualquer pessoa. Já ouviu essa história? Deus pode usar qualquer pessoa? Não, que pode, mas usar de maneira certa, não de maneira errada. Quantas vezes eu também sou censurado, porque tenho a coragem que Deus me dá de desmascarar os falsos pastores, as falsas igrejas. Eles dizem assim: não, pastor Carlos é muito duro, também não é assim como ele diz. Não é dessa maneira não. Eles fazem muita coisa errada,
Mas tem 1% de coisa certa. Eles também são de Deus. Quantas vezes eu ouço isso, meu irmão? Olha, responda com toda sinceridade. Você acha que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que esse Deus fala através de um homem que faz comércio com o povo de Deus, que diz que para a pessoa ser abençoada por Deus, ela tem que dar R$1.000 numa fogueira santa? Sinceramente, você acha que Deus fala por esse homem? Sim ou não? Você acha que Deus fala através de um homem que vai para a televisão e diz: se você mandar R$1.000, Deus está me dizendo que Ele vai derramar sobre a sua vida a porção extra das suas bênçãos? Você acha que Deus fala? Você acha que Deus fala através de uma pessoa que usa as coisas do diabolismo, arruda, sal grosso, vela, lenço ungido, medalhas, rosário, crucifixo? Você acha que Deus age através de quem usa essas coisas? Nunca. Abra em Ezequiel 13. Ezequiel capítulo 13. Versículo 18. Olha só. E dize: assim diz o Senhor Deus: ai das que cosem, costuram, né? Invólucros feiticeiros para todas as articulações das mãos, e fazem véus para cabeças de todo tamanho, para caçarem almas. Quereis matar as almas do meu povo e preservar outras para vós mesmas? Vós me profanastes entre o meu povo, por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matar as almas que não haviam de morrer e para preservar de com vida as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta mentiras. Versículo 20. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis aí vou eu contra vossos invólucros feiticeiros, com que vós caçais as almas como aves, usam como armadilhas, e as arrancarei de vossas mãos, soltarei livre como as aves as almas que prendestes. Olha, esse pessoal aqui, do tempo do profeta Ezequiel, confeccionavam amuletos mágicos, que ele dizia: se você usar isso aqui, você vai espantar todo o mal, se você usar isso aqui, você vai ser bem sucedido. Contavam mentira para o povo, não condenavam os seus pecados, a maneira errada que o povo vivia, impediam as pessoas de direcionar a sua fé apenas para a palavra de Deus. Eles hoje estão aí por toda parte com seus invólucros feiticeiros. Às vezes, o invólucro feiticeiro é um algodão embebido em suco de uva, aí bota num saquinho, aqueles que faz o geladinho, né? E faz a campanha do sangue do Cordeiro. Diz assim: isso aqui representa o sangue de Jesus. Você vai levar para sua casa, você vai passar na janela, nas portas, e Deus vai proteger o teu lar. Era o que eles faziam nessa época aqui, ó. A mesma coisa. Às vezes esse invólucro feiticeiro é uma rosa que o cara diz: está ungida. Você vai levar, vai colocar num jarro em cima da geladeira ou na mesa da sala durante 7 dias. Você vai ver que todo mal que tiver dentro da tua casa, essa rosa vai atrair e vai tirar de lá. Eu já fiz isso, pessoal. Porque eu mandava fazer, mas eu acreditava e também fazia. Eu levava o algodãozinho, chegava eu e minha mulher, partia em 2. Olha, para ir mais rápido, você unge a porta daqueles 2 quartos, eu unjo da sala, da cozinha, e a gente saía fazendo essa palhaçada. Mandava botar a rosa em cima da geladeira, a gente botava. Daqui a 7 dias, todas as pétalas da rosa caíam. Sabe o que era para dizer às pessoas? Viu como a sua casa estava carregada? Se você pegar qualquer rosa, em 7 dias cai todas as pétalas.
Mas como é que a pessoa fica cega? Como é que a pessoa não raciocina? Olha, tá vendo? É para trazer as pétalas, porque agora Deus tirou todo o mal. O grande drama é que essa gente está fazendo isso, mas a grande maioria do sistema religioso organizado, estabelecido, aceita como sendo de Deus as pessoas que fazem essas diabolices. Levanta a voz contra esse povo aí, para ver se todo sistema religioso não fica contra você. Agora, quem combate essas coisas do diabo, o sistema religioso diz, não, esse não é de Deus. Ele diz que eu não sou de Deus. Esse pastor Carlos é um herege. Esse pastor Carlos só cria confusão. O negócio dele é falar dos outros. Não, o meu negócio é falar da verdade de Deus e desmascarar a mentira de quem não é de Deus. Essa é a minha chamada, esse é o meu ministério, essa é a minha missão. E ai de mim se eu não fizer isso. Outra coisa. Você acha que Deus fala através de um homem que é um homossexual? Você acha que Deus fala? O cara continua homossexual, continua bicha, baitola. Como é tanto nome? Hein? Pederasta. Bom. E você acha que Deus usa um homem desse e fala como sendo mensageiro de Deus? Você acha? Você acha que Deus fala através de uma mulher lésbica? Não, eu sou de Deus. Deus não se importa com a minha maneira de viver. O importante é a minha fé. O importante é que eu creio. Por isso que já existe a igreja das lésbicas, a igreja dos viados. Ou não existe? Eu estou falando um português que todo mundo entenda. O sujeito sobe para fazer o culto assim, ó. Irmãos, vamos ficar de pé. Demônio, você saia, viu? Porque senão eu te pego. Mas aí, tem aqueles que perguntam assim, Pastor Carlos, mas será que se a gente agir assim, nós não estamos julgando? Será que nós não estamos julgando? Jesus disse, não julgueis para não serem julgados. Não. Quando Jesus falou para não julgar, Jesus estava recriminando o julgamento hipócrita, que era o julgamento dos fariseus. É só ler o contexto. Jesus disse, vocês fariseus enxergam o cisco no olho do outro, mas não enxerga um poste que está no olho de vocês. Vocês são mestres em apontar o erro dos outros. Às vezes erros bem pequenininhos. Os erros gigantescos que vocês praticam, vocês não apontam nunca. Então Jesus estava repreendendo isso. Então, se a gente agir dessa maneira que eu estou dizendo, estamos julgando, sim senhor. Deus manda você julgar qual é a voz de Deus, qual é a voz do diabo. Deus manda, você quer ver? 1 de João, lá no finalzinho da Bíblia. Primeira de João, capítulo 4. Versículo 1 em diante. Todos acharam? Olha o que João diz. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, a qualquer pessoa. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Quer dizer, provem, julguem, vejam se aquela pessoa é de Deus, se procede de Deus ou se procede do diabo. Nisto reconheceis
o Espírito de Deus. Todo espírito, toda pessoa, né, que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, contra Cristo, né? A respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo, há 2000 anos atrás. Já está no mundo. Versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo da perdição, do mundo aion. Por esta razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Eles procedem do diabo, por isso eles falam as coisas do diabo e aqueles que são do diabo os ouvem. Está aqui, ó. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então tem que julgar se aquela pessoa que está falando, se ela procede de Deus ou se ela procede do diabo. E o julgamento é através do quê? Da palavra. Através da palavra. E para a gente terminar, já estamos aqui pertinho, Judas, antes do Apocalipse. Judas faz um raio-x dessa gente. Uma verdadeira tomografia computadorizada dos filhos do diabo. E ele diz no versículo 8: ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Está falando dos filhos do diabo. Versículo 12. Judas diz: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem águas, impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos, deixe desprovida, duplamente mortas, desarraigadas. Olha o que essa gente é. Você sabe o que é uma rocha submersa? Uma pedra. Você sabe o que você chegar numa praia de águas verdes, azuis, e você diz: oh, coisa linda, vou dar um mergulho. Aí sai correndo, mergulha, bate a cabeça na pedra e fica tetraplégico. Ou morre. Olha, esses homens são como rocha submersa. Eles causam danos às pessoas. Eles não têm recato. Eles apacentam a si mesmo. Eles vivem muito bem. O povo vive muito mal. Eles moram em mansões. Eles têm automóveis de luxo. Eles usam as melhores roupas. Calçam os melhores sapatos. Colocam os filhos nos melhores colégios. Mas o povo continua do mesmo jeito, obrigado. Pastores que a si mesmo se apacentam. Nuvem sem água. Imagine, aquela nuvem, opa, vai chover, que bom, para poder a plantação, né, frutificar. E a chuva vem e não tem água nenhuma. Não choveu. Árvores, em plena estação dos frutos. Época do caju, safra do caju. Aí você sabe que onde tem cajueiro, tem caju. Aí você vê de longe, ô cajueiro enorme, vou lá pegar caju. Quando chegar lá, nenhumzinho para contar a história. Era um cajueiro estéril. Está aqui, ó. Versículo 13. Ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades. Quando começa um falar do outro, aí é que você vê a sujeira que eles têm. Aí começa um a contar o podre do outro. Né? A gente vê isso todo dia aí na televisão. Estrelas errantes. O que é uma estrela errante?
Um anjo decaído. Eles são anjos decaídos, são demônios revestidos de carne, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Versículo 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo, haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Eles não têm o Espírito de Deus. Promovem divisões, são pecadores irreconciliáveis, porque são do diabo. Porque são do diabo, né? A mulher contou para mim, já faz alguns anos, que frequentou um desses lugares aí. Eu não vou dizer que foi Universal, não. Pelo amor de Deus, não peça para eu dizer que eu não vou dizer. Viu? E aí com problemas, o marido tinha abandonado a casa, e o cara começou a orientar a mulher. Aí disse assim: a senhora não acharia bom que eu fosse na sua casa ungir com óleo? A mulher, na boa fé, né? Desesperada, marido saiu de casa. Mas é bom, bispo? É, claro, a sua casa deve estar cheia de demônios. E eu vou lá abençoar a tua casa. Mas está bom. Mas é bom um dia que as crianças estejam no colégio. Tá? Olha a malandragem. E a mulher, coitadinha, na boa fé, está bom, vá. Aí ele foi. Aí ungiu a casa. Disse, agora eu vou ungir a senhora, viu? Tá bom. Aí pegou o óleo. Faz de quando o pastor ergue essa mulher, fecha os olhos. Em nome de Jesus eu unjo essa cabecinha, seja muito abençoada. Em nome de Jesus eu unjo esses olhinhos, eu unjo esse narizinho, eu unjo essa boquinha, esse pescocinho. A mulher disse, para que eu não quero mais unção nenhuma não. Não, o cara ia descer abaixo, meu irmão. Canalha, né? Canalha. Tinha que fazer isso com uma mulher de um homem de verdade, que pegasse o sujeito e capasse. Agora quem vai ungir você sou eu. Pac! Ungir. Aí aprendia, né? Então está aqui, irmãos. Cuidado. Há nesse mundo muitos tipos de vozes. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Vozes boas, vozes más, vozes diabólicas, demoníacas, mas no meio dessas vozes todas há uma que você pode confiar, que é a voz de Deus. Amém? É a voz de Deus, nessa você pode confiar.